Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Agora que nós aprendemos então o que é tempo de meia-vida, que tanto se falava, a gente pode voltar a falar sobre efeitos biológicos das radiações ionizantes, né? Hoje nós vamos falar sobre esses efeitos biológicos novamente e sobre a alteração do DNA através da radiação, né? Vamos conhecer um pouquinho também sobre o DNA. Quando a gente fala em efeitos biológicos da radiação ionizante, a gente tem que classificar esses efeitos. Basicamente, os efeitos devido à radiação podem ser divididos em estocásticos e determinísticos, que a gente já viu, né? Só relembrando, então, o efeito estocástico, a probabilidade do efeito, em vez da sua severidade, aumenta com a dose. O câncer e a alteração genéticas fazem parte do grupo dos efeitos estocásticos. Acredite-se também que esses efeitos não têm uma dose limite, né, pois a lesão de poucas doses ou até mesmo de uma única dose nessa célula pode resultar no desenvolvimento da doença. Os efeitos estocásticos está como o principal risco para a saúde, né? Pois ele pode ocasionar através de baixas doses, né? Já os efeitos determinísticos, ele se dá quando a radiação é muito elevada. O efeito biológico predominante é a morte celular, né? A morte da célula, que causa o efeito determinístico. Ele é um efeito daí irreversível, que resulta na alteração degenerativa dos tecidos. Neste caso, né, a gravidade da lesão, em vez da probabilidade do seu aparecimento, aumenta com a sua dose, tá? Os efeitos determinísticos, diferente dos efeitos estocásticos, no fato de necessitar de uma dose muito mais alta para produzir qualquer efeito, também há uma dose limite para ocasionar esses efeitos que a gente viu ao longo das matérias, né, que cada órgão aguenta uma certa dosagem, e quando passa daquela dosagem que ele aguenta, ele acaba falecendo, né, falecendo essa parte do órgão, que vai dar daí o efeito determinístico, né. Mas alguns outros efeitos que acontecem também são os efeitos somáticos, né? Os efeitos somáticos, eles podem ser divididos em efeitos tardios e imediatos, né? Os imediatos apresentam um tempo de latência muito curto e são consequência de uma exposição aguda à radiação. Esses efeitos imediatos, eles dão logo após a pessoa ter sido irradiada. Já os efeitos tardios apresentam um tempo de latência muito grande. Alguns efeitos demoram mais de anos para se manifestar. Agora, se eu perguntar para você, uma queimadura, ele é um efeito tardio ou imediato? Né? Ele é um efeito imediato. Por quê? Porque a pessoa sai e já apresenta a queimadura na hora, tá?
No caso do indivíduo receber uma dose de radiação em determinada região no corpo, os efeitos terão relação direta com a região, né, com a região irradiada. E no caso do organismo todo receber uma dose alta de radiação, o efeito pode aparecer num período de horas, né, ou até dias, como o aparecimento de um conjunto de sinais e sintomas que levam a um quadro clínico de uma doença que a gente pode chamar de síndrome aguda da radiação. Então, falando um pouquinho dos efeitos biológicos das radiações, há muitos anos a gente verificou que as radiações ionizantes produzem danos biológicos nos seres vivos, né? Os primeiros casos de dano ao homem foram relatados logo após a descoberta do raio-x. Ao longo dos anos, foram relatados casos de danos que afetaram os primeiros pesquisadores do ramo da energia nuclear, como a Mary, né? Foi somente após a Segunda Guerra Mundial, em virtude da explosão de Hiroshima e Nagasaki, que viram que o uso de radiação nuclear nos variados setores de atividades se tornou um grande período, né? E as atividades da radiologia em pesquisa se tornou necessária. Ok? Então vamos relembrar um pouquinho de para a gente entrar na parte do DNA. A gente tem que lembrar um pouquinho de biologia, tá? Então o ser humano, ele é composto de órgãos, né? Fígado, rim, pulmão, né? Esses órgãos são compostos de tecido, tá? Esses tecidos são compostos de moléculas, e as moléculas são compostos de aminoácidos, proteínas, água, né? Átomos como cloros, potássio, ferro, podendo dividir as células do nosso organismo em dois grandes grupos, né? Que são as células somáticas e as células germinativas. As células somáticas, ela compõe a maior parte do organismo, sendo ela responsável pela formação da estrutura corpórea. Já as células germinativas estão presentes nos testículos e ovários, e se dividem produzindo os óvulos e os espermatozoides. Essas células são importantes, pois elas transmitem a nossa característica e também os efeitos hereditários do indivíduo. Então vamos falar um pouquinho do DNA. Em 1868 foi descoberto que o DNA é o material que compõe os genes.
Os genes são a parte dos cromossomos que compõem o nosso organismo. Quem descobriu o, o DNA foi John Musher, através dos leucócitos retirados de um de um de uma parte do corpo de um paciente ferido. Ele realizou, né, pesquisa e encontrou um material ácido e desconhecido, que até então eles não sabiam que se tratava do DNA. Esse material era composto de fósforo e nitrogênio. Lá no ano de 1953, o John, com a ajuda do acho que é, perdão pessoal, me deu um branco. O John, com a ajuda de um outro pesquisador chamado Francis, confesso que o segundo nome dele não vou lembrar, descobriu a estrutura do DNA, que após um tempo com o tempo se tornou, teve mais pesquisas em cima dele, que até então era um componente desconhecido. O DNA, então, resumidamente, é um composto orgânico onde as suas moléculas contêm instruções genéticas que coordenam o nosso funcionamento e também o nosso desenvolvimento e as nossas características. O DNA ele é transmitível, né? As características do pai e da mãe é passado para o filho através do nosso DNA. Os efeitos das radiações com o DNA, ele é causado através das radiações ionizantes, né? As radiações não ionizantes, ela não tem a alteração do DNA. Os efeitos da radiação sobre os seres vivos, ele é muito complexo. Há pesquisas sobre esses efeitos, eles têm o intuito de relacionar com a dose absorvida, né, o tipo de radiação, né, quando a gente fala em tipo de radiação é porque a gente tem, né, a radiação gama, os raios X, as partículas alfa, beta, né, a sua energia e o tipo de tecido ou órgãos atingidos, né. Diferente dos tecidos que reagem de diferentes formas, alguns tecidos eles são mais sensíveis que outros, né. No contexto biológico, os elementos químicos relevantes que formam os tecidos dos seres vivos, como o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, com relação à interação
com esses elementos, a radiação, eles acabam sendo permanente, né? Aí então a gente classifica como radiação ionizante ou radiação não ionizante. Então a gente sabe que a radiação ionizante ele faz a alteração desses tecidos, né? Fazendo a alteração do nosso DNA. Já as radiações não ionizantes não fazem essa alteração, né? Então vamos falar um pouquinho das características desses efeitos, né? As características gerais dos efeitos biológicos. Aí falando mais das radiações ionizantes, né, a gente fala aí sobre a qualidade de energia, né? A qualidade que a gente diz é que quanto maior a energia, né? Uma energia, uma radiação gama, ele tem muito poder comparado com os raios-x, né? Também a intensidade dessa radiação, né, dessa dose. Uma das outras características também é a maneira de exposição, o quanto esse técnico, esse paciente ou essa pessoa ficou exposta à radiação e como essa dosagem foi distribuída, né, entre pele e os outros tecidos, né? Então, esses são um dos característicos das radiações ionizantes, né? Essas ações, essas características são classificadas em ações direta e ações indireta, né? As ações direta, ela afeta diretamente as células, né? As moléculas sofrem alteração por si mesma, tornando-se ionizada ou, né, excitada. Aí vocês vão ver agora que vocês vão entrar na matéria de ressonância, vocês vão aprender sobre as excitações das moléculas, né? Para poder fazer a imagem. Então, na ação direta, as moléculas sofrem as alteração, tornando-se elas ionizadas ou excitadas pelas passagens de um elétron. Já a ação indireta não afeta diretamente essas células. As moléculas elas não absorvem energia, mas ela recebe através de uma transferência de energia de uma outra célula, né? O nosso sistema biológico, os efeitos da radiação, eles diferem segundo a dose da nossa radiação. Pequenas doses agem por ação indireta e grandes doses eles agem pela ação direta e indireta, né? Vários fatores aí vão influenciar sobre os efeitos radiobiológicos, né? Falando um pouquinho de radiosensibilidade, o sistema biológico ele é bem mais radiosensível quando irradiado na presença do oxigênio. Estudos realizados
na parte da radiação do nosso corpo humano, permitiram comparar a radiosensibilidade em diferentes momentos, né, ao longo do crescimento celular. E teve algumas até divergências, né, observadas, mas foi possível ver que para a menor parte das células dos mamíferos, né, eles são mais vulneráveis a ter algum tipo de efeito biológico, né? De efeito imediato ou algum outro tipo de efeito, né? Efeito tardio. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo mitótico, né? Vamos falar mitótico, miótico, né? Esse ciclo a gente chama de interfase e ele tem 3 períodos, né? O G1, o S e o G2, né? No G1, as células ela aumenta a produção de proteína e ela cresce, tá? Na fase, passando essa fase do G1, ela vai para a fase S. Nessa fase S, existe daí a duplicação do DNA. Passando a fase S, a gente passa para a fase G2, que acontece a duplicação dos componentes do nosso DNA. Durante um tempo, acreditava-se que nada acontecia nas nossas células, entre o surgimento das células e a sua divisão. No entanto, na fase de interfase, a gente encontra essas mudanças, né, que observaram o crescimento. A interfase ela é a mais longa do nosso ciclo celular, né? Então, recapitulando, no G1, que é conhecido como o primeiro intervalo, né, a primeira fase, é onde as células aumentam a sua produção de proteína, né? O tempo de duração dela indifere com o tipo de célula que é, né? Na fase S, então, acontece a duplicação do DNA, né? Como eu falei agora há pouco. E na G2, que também é conhecido como o segundo intervalo, acontece a duplicação das proteínas, né? Ela acontece em menor quantidade do que a G1, mas ainda também acontece, né? Passando essas fases, a gente entra na parte da mitose, né? Então o ciclo celular ele é dividido em 2 grandes fases. Primeiro é a interfase, que é o crescimento, e depois é a mitose, que é a divisão celular. Então, após o período, né, de crescimento celular, né, criado pela interfase, que é a preparação para a divisão da célula,
que vai ocorrer durante a interfase, a célula ela vai se dividir em, em uma fase denominada mitose, que vai ocasionar na divisão das células, né? Nessa fase, ela acontece em 5 etapas, né? Que a gente chama-se de prófase, prometáfase, metafase, anafase e telofase. Então, quanto mais as células elas se dividem, mais sensíveis à radiação elas ficam, né? Um exemplo disso, né, que a gente pode ter é que as células muito sensíveis, como os glóbulos brancos, né, eles são mais fáceis, né, de ter alteração, né? Já as células menos sensíveis, como o tecido muscular, são mais difíceis de ter a radiação, né? A gente tem alguns períodos que a gente tem que levar em consideração quando fala de mudança de células, né, de radiação ionizante, né, que é o nosso tempo de latência, a reversibilidade, transmissibilidade e a dose linear. O tempo de latência é o momento, né, que o cara lá foi irradiado até o tempo que aparece um efeito, né? Já a reversibilidade é a reversibilidade de um efeito, né? Que vai depender muito do tipo da célula que foi afetada, né? E a possibilidade da recuperação daquela célula. Já quando a gente fala de transmissibilidade, é quando a gente fala do dano causado no material genético das células germinativas, né, que pode ser transmitido hereditariamente, de pai para filho, de mãe para filho, né? E quando a gente fala de dose linear, é que alguns efeitos biológicos eles necessitam de uma dose mínima de radiação para se manifestar. E essa dose mínima de radiação tem que ser superior à dose máxima do nosso órgão, né? Então, voltando de novo, né, entrando na parte da mitose, que é um processo de divisão celular, né, em que a célula mãe dá origem às células filhas com o mesmo número de cromossomos, né, das células que se originou, e a gente divide em 5 etapas, né, que é, como eu falei para vocês agora, que é a primeira delas que a gente chama de prófase, né? Falando então agora um pouquinho de cada uma delas. Então a prófase, observa-se nela
a presença dos cromossomos duplicados, né? E inicia-se a formação da fusão meiótica, formando por, por micros túbulos, né, que parte do centro dos cromossomos. Eles são responsáveis para garantir a movimentação dos cromossomos durante toda a fase da mitose. Nessa fase, alguns núcleos eles desaparecem, né? Passando a prófase, entra na prometáfase, que a gente vai nessa fase observar, né, a fragmentação da membrana nuclear e uma maior condensação de cromossomos, né? Aqueles microtúbulos eles vão se ligar em regiões específicas e especiais do cromossomos e a gente vai denominar nessa ligação aí de cinetocoro. Passando essa fase, a gente entra na metáfase. Na metáfase, os cromossomos eles estão dispostos no plano no plano das células e eles migram para um outro plano que a gente chama de plano equatorial da célula, graças à ação dos microtúbulos, né, que fez a ligação entre as regiões especiais dos cromossomos. Nessa etapa, os cromossomos eles atingem o maior grau de condensação, partindo então para a anáfase, né? Que os cromossomos eles então se separam-se e migram para cada ponta das células devido ao encurtamento então dos microtúbulos, né? Durante essa etapa, que é a fase mais curta, né, de todas as 5, a gente vai observar um alongamento da célula, né, no final de cada extremidade. E por último, né, a gente tem a telofase, que as partes nucleares elas são reconstruídas, dando origem a 2 núcleos, né? Aqueles núcleos desaparecidos lá que a gente falou na primeira fase, eles reaparecem, os cromossomos eles se descondensam, né? E os microtúbulos que fez toda essa ligação, eles se desaparecem, né? Eu coloquei para vocês aí o desenho de cada fase, né, para ficar um pouquinho mais fácil para a gente entender, né? E durante as 2 últimas etapas da mitose ocorre uma fase chamada de citocinese, né? Que é essa última fase no desenho, né, que está para vocês, é o último desenho aqui, né? Que é essas 2 células divididas. A citocinese
ela consiste então na divisão do citoplasma, né? A citocinese ela ocorre de maneira distinta nas células, né? E que forma então o crescimento da placa celular. Essa placa ela vai crescendo até as células se dividir em duas. Né? Eu estava tentando aqui abrir um desenho para vocês de um macetinho para a gente decorar, mas não tá dando certo. Então, se vocês puderem copiar aí no caderno de vocês, né, vocês escrevam aí a seguinte frase, né? Prometa a Ana telefonar, tá? Vocês decorando isso, vocês nunca mais vão esquecer as fases da mitose, né? Eu não vou cobrar isso de vocês porque é uma fase bem complexa que resolvi passar hoje para vocês terem um pouquinho de noção, né, do que acontece com o nosso corpo celular através das radiações ionizantes, né? Então, prometa a Ana telefonar. O pro vem de prófase, né? Pro de prófase, meta de metáfase, né? Então, prometa é prófase e metáfase. A Ana, anáfase e telefonar, que é a última fase, né? Então, prometa a Ana telefonar, ok? Então, falando resumidamente de cada uma, né? A primeira, a prófase, os cromossomos, eles vão se condensar, né, no núcleo, e ocorre a separação e a migração para o lado das células, né? Da metáfase ocorre a ligação dos filtros dos cromossomos, né? Eles alinham-se na, ao lado das células, no centro das células, perdão. Passando para a anáfase, as fibras elas são encurtadas, né? E os cromossomos são separados, vai cada um para um polo, né? E a telofase acontece a reorganização dos cromossomos nucleares, né? E esses cromossomos vão se descondensar e ocorrer a citocinese, que é a separação das células, ok?
as células, elas são na fase da mitose, elas ficam bastante sensíveis, né, à radiação, né? Elas ficam mais resistentes quando elas estão na interface no final da fase S, tá? Quanto maior, né, a dose recebida, maior a probabilidade de desenvolver uma patologia, né? Que daí a gente vai dar em efeito estocástico e efeito determinístico, ok? Então acho que a gente já falou tudo, né, sobre a divisão celular, né? Espero que esse vídeo não tenha ficado tão confuso. Minha internet, meu computador hoje está bem lento, né? Percebi que travou bastante o computador. Tive que reiniciar aqui várias vezes. Mas estou aberto para qualquer dúvida que você